Passou uns caras no carro. E eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar. Foi uma morte com requintes de crueldade. Eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima nos meus olhos agora. Os últimos namorados da Vitória, todos têm passagens pela polícia. O seu Carlos Alberto, de pai da vítima, passasse também a ser um suspeito. Ela foi degolada. Imagina uma jovem de apenas 17 anos, cheia de sonhos, com uma vida toda pela frente, que sai do trabalho, como faz todos os dias, e de repente desaparece, sem deixar rastros. 8 dias depois, ela é encontrada morta de forma brutal, com a cabeça praticamente decapitada e sinais de extrema violência. Esse é o caso de Vitória Regina de Souza. Uma tragédia que chocou o Brasil, levantou diversas perguntas que ainda hoje seguem sem respostas. É um dos assuntos, um dos crimes atuais mais comentados de todo o Brasil. Bom, tudo começou no dia 26 de fevereiro de 2025, quando a Vitória ela saiu do seu trabalho num shopping lá de Cajamar, na Grande São Paulo, e ela fazia esse trajeto diariamente, né? Não parecia ter nenhum motivo para preocupação naquele dia. Porém, o que ninguém sabia era que essa seria a última vez que a Vitória seria vista com vida. A Vitória saiu do trabalho e foi até um ponto de ônibus, onde esperaria pelo transporte para poder voltar para casa. Até aí, tudo parecia normal. Mas pouco antes de desaparecer, ela mandou mensagens ali, também de texto e de áudio, para uma amiga, né? E esse áudio aí foi um dos primeiros sinais de que algo muito errado estava acontecendo. Passou uns caras no carro. E eles falaram, e aí, vida, aí tá voltando. Ai, meu Deus do céu, eu vou chorar, vou ficar mexendo no celular, vou nem ligar pra eles. Eles entraram pra dentro da favela. Saiu até lágrima nos meus olhos agora. Acontece as coisas, eu não consigo correr. Eu paraliso, eu não sei o que eu faço, eu não consigo correr, eu fico parada. Depois disso, silêncio. O telefone parece que ficou inacessível, ninguém mais conseguiu contato com ela. A família de Vitória, percebendo que ela não tinha chegado em casa e que o celular dela estava desligado, é claro, entraram em desespero, começaram a procurá-la e acionaram então a polícia para poder registrar o desaparecimento. Nos dias seguintes, amigos, parentes e voluntários realizaram buscas na região, tentando encontrar qualquer pista que levasse ao paradeiro da jovem. No dia 5 de março de 2025, 8 dias depois do desaparecimento, a polícia encontrou um corpo numa área de mata em Cajamar. Desde o início, os agentes já suspeitavam que o corpo poderia ser de Vitória, e a confirmação veio pouco tempo depois. O corpo da jovem estava num estado avançado já de decomposição. O cabelo tinha sido meio que raspado. Algumas versões dizem que não sabe se o cabelo tinha sido raspado ou por conta do estágio de decomposição o cabelo estava soltando, algo do tipo. Mas enfim, além disso, né, outra coisa que chocou muito, né, e com certeza foi um dos fatores que deu esse impulsionamento para esse caso, foi a cabeça dela tá praticamente decapitada. Eu acredito que não, quando eles normalmente falam que estava quase decapitada, então não acredito que tenha cortado por completo, né, mas tem ali um sinal na cabeça, né, no pescoço. E aí, outra coisa também que chamou a atenção é que as mãos dela estavam enroladas num plástico, né, em plásticos assim. Isso, obviamente, foi utilizado ali pelos criminosos para que eles não corressem o risco de serem ali arranhados por ela, né, e aí algum material genético deles ficasse ali na unha dela, né. Então já foi tudo muito bem pensado. A brutalidade do crime, é claro, que chamou a atenção dos investigadores e as primeiras suspeitas começaram a surgir. A polícia começou a se perguntar, né, por que alguém mataria Vitória com tanta violência? O que poderia ter motivado um crime tão cruel? Os investigadores começaram a seguir diferentes linhas de investigação, tentando entender o que poderia ter acontecido com a jovem. Uma das primeiras hipóteses levantada foi de que Vitória poderia ter sido vítima de um crime de vingança. Algumas informações indicavam que o crime poderia ter relação com facções criminosas, mas ainda não havia evidências concretas que sustentassem essa teoria. Com a perícia no local, né, do crime, a análise das câmeras de segurança, um nome passou a chamar a atenção da polícia: Gustavo Vinícius, ex-namorado de Vitória. As imagens mostraram um carro que pertencia a ele, né, circulando próximo do local onde a jovem desapareceu. Quando a polícia o interrogou,
Gustavo teria afirmado então que havia emprestado o carro para uma outra pessoa naquele dia. Mas os investigadores perceberam que o seu depoimento tinha ali algumas contradições. Além disso, a polícia começou a cruzar então algumas informações e encontrou outros indícios de que ele poderia estar envolvido no crime. Não demorou muito para que a justiça decretasse uma prisão temporária por Gustavo, né? E a partir daí, a polícia começou então a aprofundar as investigações e descobriu ali mais alguns nomes que poderiam estar ligados à morte de Vitória. Vale dizer que, ao que parece, essa prisão preventiva do Gustavo não se manteve. Ela caiu, ele segue livre, né? Não se há nenhuma confirmação de que ele de fato tenha participado desse crime, né? E 3 suspeitos aí diretos foram identificados também, né? E outras 7 pessoas também passaram a ser investigadas por uma possível participação no crime. Senhores, deixa eu só adicionar um adendo nesse vídeo aqui, porque esse vídeo já foi gravado há uns 2 dias, 2, 3 dias, e aí, como é a notícia, vai saindo coisa nova, né? O Gustavo, tá? Que a princípio foi dito como ele sendo dono desse Corolla prata, né? Que foi ele que passou lá na frente. Ele prestou depoimento, parece, não teve, a prisão preventiva não foi acatada, e aí pegaram nesse sábado um tal de Michael, e esse Michael sim era proprietário do Corolla, que é esse daqui, ó, ele foi preso inclusive, tá aqui, ó, o Michael Salles foi preso no final da tarde desse sábado. O vídeo já tinha sido gravado e editado, só que eu não tinha soltado ainda. Olha lá, ele foi identificado como proprietário do Corolla Prata. Ele foi identificado como proprietário do Corolla Prata e foi aí, pode ter sido utilizado no caso da menina. Tá ele aqui sendo preso, né? Ele tá preso em prisão preventiva, vai ficar aí por 30, 31 dias. Olha lá, ó, por volta das 9 horas da noite, o Michael passou por um exame de corpo de delito. Enfim, cara, então, ao que parece, né, o dono desse Corolla Prata aí era esse tal de Michael aí, e ele também entrou em contradição com o depoimento. Parece que ele disse que tava junto com a esposa no momento do crime, e a esposa desmentiu, falou que ela estava na casa da mãe dela. Tem mais essa aí, tá? Então, como vocês estão vendo, o caso ele é muito complexo, ainda não se tem nada confirmado assim 100%, né? Mas é bom trazer esse ponto aqui para vocês aí, que foi algo que saiu depois que a gente gravou esse vídeo, tá bom? Um outro suspeito de ter matado a jovem com a ajuda ali de mais algumas pessoas teria sido então um ex-namorado do ex-namorado dela, ou atual namorado do ex-namorado dela. Acho que deu pra entender, né? Alguns lugares falam que ele é atual do ex dela e outros ex do ex dela. Enfim, né? O fato é que, ao que parece, o ex dela tinha relação com o homem também, né? Bom, um tal de André aí, né? Essa informação até então, o mais engraçado é que não tinha sido vinculado por ninguém, por nenhum desses meios de comunicação, a não ser a TV Globo, que por sinal, né? Eu não sei como que eles tiveram essa informação privilegiadíssima, né? E aí eles até, um caso curioso até que gerou um outro ponto nessa repercussão toda desse crime, foi que a Patrícia Poeta, né, estava ao vivo com o pai da Vitória, num link lá ao vivo, conversando com ele, e ela resolveu, né, de acordo aí com os portais de notícia, que ela teria recebido, obviamente, ordens superiores ali, de que ela tinha que dar uma notícia pro pai da menina, tipo aquela notícia que o Bate mesmo deu, né, o Bate, a reportagem deu para aquela mãe, vocês lembram? Que a mãe foi lá e desmaiou, né, uma notícia que a menina tinha sido morta. Só que nesse caso aí, né, a Patrícia deu a notícia pro pai, né, o pai já sabia que a menina estava morta, obviamente, mas ele não sabia quem que era, como tinha sido, e a Patrícia Poeta falou tudo isso com, no mínimo, uma falta de sensibilidade, e é claro que isso despertou a fúria da galera da internet, né, a galera ela foi massacrada na internet por ter feito isso, falado esse tipo de coisa ali pro pai dela num momento tão sensível, né, que ele tinha acabado de perder a filha. Nacional, esse Daniel seria namorado do ex-namorado da sua filha, pelo que eu entendi, né? Daniel que tinha um relacionamento amoroso com o ex-namorado da Vitória, ou seja, é um crime passional, em outras palavras. E o Daniel, este Daniel que o senhor disse que não conhece, teria então contado com a ajuda de 2 amigos para, infelizmente, matar e transportar o corpo da Vitória. Essa coisa não tem sentimentos. Bom, outro ponto também desse caso, não que agregue muita coisa talvez, tá? Mas eu acho que vale a pena a gente falar aqui também, já que a gente está abordando de uma forma mais geral, é que o Franklin, né, o ex-PCC, vocês lembram? Figurinha carimbada aqui na internet, né, bem conhecida, ele diz que a maneira como que a menina foi morta não seria prática de facção criminosa.
Ao que parece, o PCC ou as facções teriam alguma ética na hora da execução de penas das vítimas do Tribunal do Crime. Ele diz ali que para essa brutalidade toda que a menina sofreu, seria no mínimo se ela tivesse caguetado alguma coisa da fac. No mínimo. Mas ele não acredita que tenha sido isso, tá? Entender que um tribunal do PC não é praticante desse ato aí da forma que foi. Não que eles sejam correto, não, eles iriam. Vamos colocar aqui para algumas pessoas entenderem. Vou trazer cobranças, para vocês entenderem as cobranças do PC no tribunal do crime. Talaricagem, traz o cara, o talarico e a menina, certo? O marido, o traído, que é o lesado das ideias, ele vai escolher a cobrança para os dois. Ele escolhe a cobrança para os dois. Provada a traição, ele escolhe a cobrança para os dois. O comando vai executar a cobrança conforme foi pedido pelo lesado. Em caso de caguetagem, aí sim. Se ela tiver caguetado, aí sim. Aí os caras zoam mesmo. No máximo que eles puderem zoar, que a pessoa aguentar ali com vida, o máximo que aguentar, máximo eles vão zoar na caguetagem. Para ela só caberia isso, caguetagem e talaricagem. Dívida, né? Dívida não aconteceria isso. Não acontece isso. Dívida é condução de prazo vencido, pau, tchau, obrigado. Entendeu? Então a única coisa que poderia ocasionar isso daí para ela numa cobrança do PC é a caguetagem. Entendeu? A caguetagem, a única coisa que poderia ocasionar isso aí para ela num tribunal do PC, seguindo o protocolo de apuração de ideia, RL, Geraldo Inter, apoio, resumo, ok, cobrança e tal. Porque a gente tem que entender que a gente fala de uma FAC chamada PC, que é uma FAC que tem uma estrutura bem organizada dentro de um tribunal do crime, porque eles querem trazer para a comunidade, para as pessoas, para o cidadão de bem, inclusive, uma falsa sensação de que são justos, de que só estão exercendo a justiça ali. Então eles não fariam isso. Não é do feitio dos caras. Não sei por que o delegado falou isso, por causa de um cabelo raspado. Bom, até o momento, as investigações seguem tentando reconstruir os passos de Vitória na noite que ela desapareceu e entender exatamente como que o crime aconteceu, porque quando encontraram ela morta, com os exames, constataram que ela tinha sido morta há tantos dias, não foi logo no dia que ela desapareceu, vocês entenderam? Então assim, ela tinha morrido mais ou menos 2 dias depois que ela desapareceu, e aí eles seguem numa linha também de investigação que nesses 2 dias em que ela permaneceu viva, ela estava provavelmente em algum cativeiro, tá? E aí depois que de fato mataram, depois desses 2 dias, e aí jogaram o corpo dela onde foi encontrado. Uma das principais questões, né, que os investigadores tentam responder é onde então a Vitória foi morta, né? No caso, esse cativeiro, onde que é? O local onde o corpo foi encontrado provavelmente não é o mesmo onde o crime aconteceu. Isso levanta a possibilidade, então, como eu disse, de que ela tenha sido assassinada em outro local. A polícia também investiga se a morte de Vitória foi planejada ou se ela foi vítima de uma execução encomendada. Tá? Há muitas especulações sobre o envolvimento de criminosos e possíveis desentendimentos que poderiam ter motivado o assassinato, mas a polícia ainda não revelou todos os detalhes dessa investigação. Enquanto isso, a família de Vitória vive um verdadeiro pesadelo. Eles buscam respostas e justiça para a filha, né? E a pressão sobre as autoridades acaba crescendo a cada dia mais. Com o passar dos dias, algumas coisas foram sendo descobertas a respeito de Vitória. Já adianto aqui de antemão, não que isso justifique de maneira nenhuma o que aconteceu com ela, tá bom? Mas é importante a gente trazer aqui para o vídeo, porque são questões que a internet está levantando. Como, por exemplo, um antigo perfil no Instagram de Vitória começou a dividir algumas opiniões na internet sobre que tipo de homens adolescente gostava de se envolver e quais eram seus amigos. No perfil existem diversas postagens com músicas fazendo apologia ao crime, prostituição, drogas, etc. A polícia também descobriu que todos os ex-namorados de Vitória possuíam uma extensa ficha criminal. A mãe da vítima falava com frequência para a jovem não se relacionar com bandidos, mas parece que a adolescente insistia em não dar ouvidos aos conselhos da mãe. A mãe já tinha sentido que o cara não valia nada. Os últimos namorados da Vitória, todos têm passagens pela polícia. Opa, mais um adendo aqui. É isso que eu falo pra vocês, ó. Vídeo de notícia é assim, senhores. Não reclamem, tá? Que agora o pai da Vitória é considerado um suspeito também.
Então, assim, a conclusão que a gente chega aqui é que a polícia tá tão perdida quanto a gente, né? Então, assim, o ex-namorado do ex-namorado dela é suspeito. O ex-namorado é suspeito. Os caras que estavam no carro, lá do Corolla, os dois, são suspeitos. O dono do carro, suspeito, porque tá preso. E agora o pai. Mas o pai é por um motivo meio bobo, cara. Meio bobo. Realmente não me parece... Sabe, veio pelo advogado da família que falou isso. Olha aqui, ó, vamos ver rapidinho, só pra vocês entenderem, ó. Porque segundo o que a polícia vem afirmando que fez com que o seu Carlos Alberto, de pai da vítima, passasse também a ser um suspeito, é que ele teria omitido a informação de que teria feito ligações para a filha no dia que ela desapareceu. Mas o que o advogado da família, o Dr. Fábio Costa, alega e confirma é que em nenhum momento isso foi perguntado para ele. E essa é uma questão que, é claro, se sua filha de 17 anos não costuma chegar ali no horário previsto, é óbvio que a família vai fazer essas ligações. Você vê como a polícia está perdida também, né? Porque ele basicamente se tornou um suspeito porque ele não disse que ele ligou pra filha no dia do crime. É meio óbvio que ele ligaria pra filha, né? Se a filha tava pra chegar em casa e não chegou, então ele ligou pra filha pra tentar descobrir onde é que ela tava e não conseguiu saber o paradeiro. Então, assim, ele não disse que ele fez isso. Ele não disse que ele ligou pra filha, aí ele se tornou um suspeito. Então, assim, a conclusão que a gente chega aqui é que a polícia tá mais perdida que a gente nesse caso, né? A história de Vitória não é apenas, né, mais um caso de violência, né? É um reflexo, né, do medo que muitas famílias vivem todos os dias ao verem seus filhos saindo para estudar, para trabalhar, sem a certeza de que eles vão voltar para casa. Mulheres, especialmente as mais jovens, ainda enfrentam riscos constantes ao circularem sozinhas pelas ruas. Além disso, o caso de Vitória levanta questões aí sobre a brutalidade dos crimes que vem acontecendo no Brasil, parece que com mais frequência. A impunidade também de muitos desses casos. A gente trouxe alguns casos recentes aqui no canal de crimes extremamente brutais envolvendo até mesmo crianças. Infelizmente, né, histórias como essa não são raras, e a cada novo crime desse tipo brutal, né, cresce esse sentimento de indignação na sociedade. O caso da Vitória Regina ainda está longe de ser encerrado. Existem muitas perguntas sem respostas e a polícia continua tentando desvendar o que realmente aconteceu naquele dia, né, naquela noite de 26 de fevereiro. Quem está por trás desse crime? Foi uma vingança? Houve motivação passional? Ou há algo ainda mais sombrio por trás dessa história? A única certeza que a gente tem até agora é que a Vitória não merecia esse destino. É uma jovem cheia de vida, que tinha planos para o futuro e foi brutalmente assassinada, e a sua família clama por justiça. Bom, como eu disse, tudo ainda está sendo investigado, tem algumas questões ainda que não foram respondidas, um pouco nebuloso, portanto, o caso ainda segue, tá? Pelo menos até o momento que esse vídeo está sendo gravado, né, sem uma conclusão definitiva, apesar de ter aí, então, essa informação de que teria sido o autor do assassinato, né, o bandido, o criminoso, o desgraçado, o miserável, o rapaz aí, namorado do ex dela. Bom, o que a gente tem então são suspeitas, algumas linhas de investigação, né, e que a justiça acredita que tenha sido por motivo de vingança o crime, tá? Enquanto as investigações continuam, resta para a gente então torcer para que os responsáveis sejam punidos, encontrados, né, e que casos como esse não se repitam, apesar de eu achar muito difícil, porque a gente vê todos os dias isso acontecer aqui no Brasil, né?